Olá, estudante, bom dia. Vamos às atividades da aula de hoje. As atividades da aula de hoje estão nas páginas 37, 38 e 39. Faremos a leitura do texto O Herói que Não Retorna, de Batista de Lima. O que será que nos contará essa história? Antes de nós fazermos a leitura, darei uma dica muito importante a vocês, que é grifar as palavras que nós não conhecemos do texto. Essa estratégia ela é muito funcional e nos ajuda a melhorar a cada dia a nossa interpretação relacionada ao assunto que está sendo dito. Então, essa dica serve para qualquer área do conhecimento, não só os textos que vocês estão tendo contato nas aulas de língua portuguesa, mas também os textos que vocês têm contato a todo momento, em qualquer área do conhecimento. Vamos à leitura? O Herói que Não Retorna, Batista de Lima. Gerôncio era o coveiro de Tabocal. Rezava todo dia para que alguém morresse. Mas, quando muito, havia um sepultamento por ano. Era, às vezes, um velhinho que morria de velho ou um anjinho que morria de fome. Preferível ser um velho, daqueles com dentes de ouro ou aliança de casamento, esquecida pela família na inutilidade da mão esquerda. Para evitar de desenterrar defunto pobre, Gerôncio conhecia de cor e salteado os portadores de dentes de ouro da região. Aí era só ir no dia do enterro, alta noite, com a lanterna, o martelo e a pá, retirar a terra frouxa da cova e desenterrar o morto. Depois era só quebrar o dente com o martelo e levar o ouro para casa. Ele não esquece a morte do pai do coronel Nicodemos. Foram 5 dentes de ouro, 18. Finalmente comprou seu casebre, onde mora até hoje, lá na ponta da rua. Mas aí morreu a filha do fazendeiro Antônio Moreno. A menina tomava banho na beira do rio às 8 da manhã quando caiu durinha. Não tomou mais. Trouxeram o corpo para casa e velaram até às 5 da tarde, quando se procedeu o enterro com todos os rituais cristãos. O repiquenique o dia inteiro, no sino da capela, parecia anunciar enterro de anjo rico. As flores eram muitas. No Campo Santo foi aberto o caixão para que o irmão mais velho, chegado de longe, na última hora visse o corpo da irmã. Estava linda, com todos os seus anéis nos dedos e colares no pescoço. Gerôncio não esperou pela meia-noite. Veio logo às 7 e escavou a sepultura da menina. Mal abriu a tampa do caixão, a finada mexeu-se e foi logo limpando a terra dos olhos. O coveiro assombrado embrenhou-se na mata em disparada e nunca mais foi visto por ali. Quanto à moça, que voltou para casa assombrando a cidadezinha, foi dada como doente de catalepsia, escapada por milagre. Hoje está lá contando a história para quem quiser ouvir e ainda guarda a fazenda de Tirana para dar de presente ao salvador de sua vida. Só que o delegado tem uma cela pronta para quando Gerôncio voltar. E aí, gostaram do texto? Embora esse texto seja de um gênero diferente do texto de lei que nós lemos na aula anterior, ele traz aí referências, né, a uma situação feita por Gerôncio, que tem a ver com o que o Victor Frankenstein realizava de pesquisas nas pessoas da época em que foi vivenciada a história, que foi contada a história. E aí nós vamos à reflexão, à compreensão e interpretação desse texto, juntamente com o texto de lei, mais o capítulo de Victor Frankenstein. E a primeira questão é a seguinte: apesar de não se tratar de um enredo com pesquisa, porque esse texto trata-se de um enredo, de uma história ficcional, uma história criada por alguém, as atitudes de Gerôncio são, ao mesmo tempo, similares e diferentes às de Victor Frankenstein,
Não é uma pergunta, é uma afirmação. As atitudes de Gerôncio são ao mesmo tempo similares e diferentes das de Victor Frankenstein. Letra A. Em que medida elas são parecidas? Explique. Em que medida as atitudes da personagem de Frankenstein de Rui Castro são parecidas com as atitudes de Gerôncio do texto O Herói que Não Retorna? Explique para nós. Letra B. Em que medida as atitudes de Gerôncio são diferentes das de Victor Frankenstein? Explique também. Assim, uma semelhança e uma diferença. E eu quero que vocês expliquem justamente esses dois pontos, as semelhanças e as diferenças entre as atitudes tanto do Victor Frankenstein quanto do Gerôncio. Letra C. A falta de ética é uma realidade que não está só na pesquisa, mas nas relações pessoais e profissionais. Gerôncio era um profissional ético? Lembrando da personagem Gerôncio, da história O Herói que Não Retorna, as atitudes que ele tinha eram atitudes éticas? Era correto tirar os objetos do corpo da pessoa morta? Esses objetos pertenciam a ele, Gerôncio? Ele era autorizado a tirar esses objetos das pessoas? Ele conversava e falava com a pessoa responsável pelo morto para poder tirar esses objetos? Então, são todas essas questões que vocês precisam pensar, refletir para responder. Então, voltando na pergunta, a falta de ética é uma realidade que não está só na pesquisa, mas nas relações pessoais e profissionais. Gerôncio era um profissional ético? Por quê? Então, aqui nessa questão, na letra C, prestem atenção que não é para vocês responderem somente sim ou não. É para vocês responderem sim e explicar o porquê, ou não e explicar também o porquê. Por isso que eu falei para vocês levantar as questões sobre, analisar as atitudes da personagem. Era correto ele retirar os objetos dos mortos? Ele tinha autorização para isso? Ele conversava com as pessoas pedindo autorização depois que ela estava morta? Então reflitam e aí escrevam as respostas de vocês. Letra D. A morte e a vida são encaradas de modos diferentes, dependendo de cada cultura, tempo, sujeitos e espaço. Como Victor Frankenstein e Gerôncio lidam com a morte? Retorne ao texto do Victor Frankenstein, faça uma nova releitura e, a partir dessa nova releitura, verifique como o Victor Frankenstein encarava a questão da morte. E aí, no texto do Batista de Lima, O Herói que Não Retorna, como a personagem Gerôncio lida com a morte das pessoas, ou com a morte no geral, baseado nas atitudes que ele tinha perante essas pessoas mortas. E aos seus familiares também. Questão E. Por que o título do conto é O Herói que Não Retorna? Pensem e reflita. No desfecho da história, quando Gerôncio foi abrir o caixão da moça que havia morrido, que teoricamente havia morrido, o que aconteceu? Será que Gerôncio, retornando, ele seria dado realmente como herói? E por que o autor pensou nesse nome de título, O Herói que Não Retorna? Será que ele não foi um herói por ter aberto o caixão? Mas e a intenção dele ao abrir o caixão? Era de salvar? Então, todas essas questões vocês precisam refletir para
chegar aí na interpretação adequada dessa pergunta. Letra F. Suponha que Gerôncio tenha retornado à cidade. Que outro fim você daria para o conto? Use a sua criatividade. Aqui é uma resposta pessoal que vocês precisam usar todo o espaço para escrever. Não é aceitável dizer que daria o mesmo fim. Então, vocês precisam sim usar a criatividade, pensar num fim diferente que vocês dariam para essa história. E letra G e última questão, para você, estudante, o que é ser um cidadão ético? No seu ponto de vista, o que é ser um cidadão ético, uma pessoa ética, que rege a sua vida de acordo com o pensamento relacionado ao outro, o que é ser ético? E aí movimentem tudo que vocês entendem por eticidade, por ética. Será que você é um estudante ético? E aí, responda a questão. Também procure usar todo o espaço e movimentar todo o conhecimento que você tem sobre esse assunto para responder. Embora seja uma questão de ordem pessoal, é preciso que vocês argumentem sobre o ponto de vista de vocês. Tudo bem? E aqui embaixo, ainda na página 39, tem aí uma informação sobre uma das palavras mais difíceis, talvez, que vocês não saibam o significado, que é catalepsia. O que é a catalepsia? No dicionário aqui do próprio Saberes e Aprendizagens já tem a resposta para nós. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.